Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Vida é um Processo de Aprendizado e Crescimento. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rogério. Olá a todos, aqui é a Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Boa tarde, meu nome é Rogério, eu sou da Sucursal Sul, da Rap Science. Valeu! Lembrando aos ouvintes que puderem, por favor, se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio com o maior número possível de pessoas, de maneira que o ensinamento do Mestre Okawa chegue a muitas pessoas. A gente extraiu o tema de hoje de uma revista mensal, que na verdade é um trecho do livro As Leis da Coragem. Ele não foi traduzido para português ainda, ele está em inglês e em japonês. E é muito interessante esse tema, porque o Mestre Okawa divide em níveis a maneira como a gente lida com os problemas e reveses. É interessante a gente ver que existem níveis de maneira de não é melhor ou pior, mas são capacidades mesmo que a gente tem para conseguir resolver os nossos problemas. Então a gente vai falar sobre esses níveis, cada um deles são 6 níveis, e a gente vai falar também sobre a maneira de pensar correta quando a gente lida com problemas, fracassos ou reveses, para que a gente consiga extrair as lições dessas dificuldades. A gente começa com o primeiro tópico, que é diferentes níveis do modo de se lidar com reveses, parte 1. Nível 1. Descontrola-se. Há pessoas que chutam o balde, ficando fora de si quando se deparam com um sério revés. Podem ficar violentas em casa ou em público e começam a criar rancor contra o mundo por causa da dificuldade que enfrentam. Nível 2. Suporta o sofrimento. Apesar da tristeza e da dor da derrota, tentam levar a vida adiante de alguma forma. Suprimem a tristeza e suportam o sofrimento. Nível 3. Suporta a dificuldade, mas é incapaz de lidar com sucessivos reveses. São indivíduos que não enlouquecem por causa de um revés, mas após um segundo ou terceiro fracasso se tornam imprudentes e passam a se revoltar contra outras pessoas ou contra o mundo. Bom, a gente analisou os 3 primeiros níveis. Vamos falar com mais detalhes cada um deles. Quando a gente tem algum tipo de problema, por exemplo, reprovação em uma prova, ou a gente se separa de quem a gente ama, é mandado embora do trabalho. Bom, tem vários tipos de problemas que podem acontecer. O pior que a gente pode fazer é perder o controle. O tipo de reação que não vai gerar nenhum tipo de fruto. Como eu usou o termo aqui, né? Chuta o balde. Geralmente acaba usando alguns escapes, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, ou acho alguma maneira mesmo. A violência acaba sendo também um escape. Você vê pessoas que batem nos outros, né? Bate nos outros, ou pega o carro, bate o carro, faz um monte de coisa. Isso aí é um descontrole. Então esse é o pior nível que tem. Você ter algum tipo de problema e você se descontrolar emocionalmente. Então isso é uma coisa bastante séria. Aí o segundo nível, você suporta o sofrimento, ou seja, você não necessariamente aprende com ele, mas você segura a bronca. Tem pessoas que são bastante introspectivas, então ficam quietas e ficam suportando a dor do sofrimento. Já é um pouco melhor porque não perde o controle. Quem suporta a dor consegue se controlar, mas ainda não está no nível de conseguir melhorar ou aprender com o fracasso. Aí o terceiro nível suporta a dificuldade, mas é incapaz de lidar com os sucessivos reveses. Então são pessoas que não conseguem passar por vários reveses, aí acaba que perde o controle depois de alguns. Bom, esses são os 3 primeiros níveis. O que vocês acharam do... Eu acho que esse nível, esse primeiro, né, que fala de descontrolar, é o pior porque, você falou, né, primeiro que a pessoa fica, esse negócio de chutar o balde, fica revoltada, e acho que é o que mais acaba descontando em pessoa que não tem nada a ver, né? Porque assim, nos outros a gente vai, acho que até no terceiro ele fala que aí quando começa a vir muitos reveses, aí você começa a culpar o ambiente, as outras pessoas, mas acho que esse primeiro parece que é o que você mais
atinge também prejudica as outras pessoas, né? Além de você não conseguir lidar, você chuta o balde e fala, também, então não quero mais se ver, aí começa a ser violenta, tipo, enfim. Eu acho que é um problema, porque você causa problema para as outras pessoas, né, também. Aí, tipo, o segundo parece mais aceitação mesmo, né? Tipo, você não vai também ficar revoltado, você consegue aceitar melhor, mas ainda precisa continuar melhorando pra... E o nível 3 é interessante, né? Porque você suporta um, mas se vem vários na sequência, daí você já... As pessoas já começam a perder o controle. A gente não fala isso porque eu também não sei que nível que eu tô desse aí. Só tá fazendo uma... Dependendo do problema, às vezes você volta pro nível 1, né? Sei lá, às vezes... Vida, da época. Eu acho que não tem uma pessoa que fica num nível pra sempre. Às vezes você tá no nível 6 lá, você tá... Agora eu não volto mais. Mas aí tem um problema muito grande, você perde o controle. Aí tem que voltar a manter a calma, enfim. Eu acho que dinheiro, por exemplo, você pode ver, né, nesse caso, assim, a pessoa que perde todo o patrimônio, por exemplo, aí se descontrola. Aí ficar agressivo ou, enfim, descontar raiva em alguém, perda de emprego também, sempre esse relacionamento com briga com o chefe, por exemplo, aí perde o controle em casa. Isso tem muito. É verdade. Tem problema no trabalho, aí chega em casa e desconta na família, por exemplo. Então, esses são os primeiros níveis. É interessante pensar em como a gente está lidando com os problemas. Por isso que eu acredito que o mestre Okawa tenha feito essa referência, né, em níveis. Porque aí você fica um pouco mais seguro para saber o que fazer, na verdade. Isso é um guia. Não é para condenar, não é para julgar ninguém e nem colocar ninguém em nenhum nível. Mas é para a gente saber como se comportar e qual que é a maneira mais correta. Aquele exemplo que eu dei no último episódio do problema no ventilador lá aqui. Brigar com o atendente da loja que faz uma coisa errada é descontrole. É a pior coisa que você pode fazer. Ou seja, você brigar com alguém, você gritar com alguém, você realmente ir para esse lado instintivo é a pior coisa que pode acontecer. O que você achou, Roger, desses níveis? Acho que nenhum dos três resolve, né? Mas assim, lógico que o mais baixo é o que além de resolver causa mais problema. Pra si e pras pessoas à volta, né? Como a Sá comentou. E acho que é interessante que vai vendo que você vai subindo cada vez um degrauzinho, né? Então primeiro você se descontrola, aí no segundo você consegue ter uma certa aceitação, aí no terceiro você consegue persistir no tempo nessa aceitação, né? Porque realmente quando a gente tem testado quando acontece isso. Começa a vir várias coisas de uma vez, aí que a gente vai ter que ver se a gente tá onde a gente tá, né? Sim. Porque às vezes resistir a uma coisa ruim não parece tão difícil, mas aí quando começa a acontecer um monte de coisa ruim ao mesmo tempo, aí que a gente às vezes bobeia, né? Sim. Tem o livro Renascimento. Descontrole a gente pode relacionar ao fator emocional mesmo, você perder o controle das suas emoções. A melhor maneira para você controlar suas emoções é, primeiro, conhecimento, você aprender a verdade. No livro Renascimento de Buda, o mestre fala isso. Quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você estuda, mais você controla as suas emoções. Uma outra maneira, que inclui a primeira, é você fazer o aprimoramento espiritual. Respiração profunda, meditação, leitura de sutra, tudo isso vai gerando um controle maior das nossas emoções. E a gente não se descontrola mais. E isso é fato, porque eu, por exemplo, por muito tempo fui muito descontrolado. Hoje eu sou bem menos. E é fruto do aprimoramento, de estudar os livros do mestre, de praticar o aprimoramento que ele sugere pra gente. Realmente o efeito que isso tem a nível emocional é muito grande. Realmente é fundamental a gente poder aprender isso, porque problema a gente sempre vai ter. Não adianta evitar, tem que enfrentar e fazer o melhor possível para resolver. A gente vai para o segundo tópico, que é diferentes níveis no modo de se lidar com reveses, parte 2. Nível 4. Luta para superar os reveses. Há também pessoas que, ao experimentar múltiplos reveses, mesmo em meio a tristezas e sofrimentos,
empenham-se na superação, tentando abrir um caminho melhor. Nível 5. Então, que pessoas estão nos níveis altos com respeito ao modo de lidar com os reveses? São aquelas que veem a si mesmas na perspectiva de um mundo superior. Nível 6. Encontra sementes de felicidade nos reveses. Vão em frente e procuram sementes de felicidade escondida nas maiores dificuldades. Ok. Aí quando a gente começa a partir para os outros níveis, por exemplo, o nível 4, que é a luta para superar os reveses, são pessoas que estão buscando lutar e escapar do sofrimento de alguma maneira. Quem, por exemplo, perdeu o emprego, ao invés de ficar culpando os outros, ficar culpando o país, culpando as pessoas, culpando não sei quem, se culpando, descontando a raiva nos outros, está buscando melhorar. Isso já é um nível muito alto já. Só de você assumir a responsabilidade pelo seu problema e você buscar melhorar, você já está entrando num nível alto de capacidade de solução de problemas. Depois tem a questão de você sente a providência nos reveses, ou seja, você acredita que a vontade do céu, o que acontece com a gente tem um significado. É a questão do caderno de exercício da vida. Você, por exemplo, encontra uma pessoa muito chata, ela entra na sua vida. Aí você fala, não acredito que tem essa pessoa na minha vida. Não acredito, pessoa chata, insuportável. Só que se a gente se descontrolar, vai lá pro nível 1. Mas se você aceita isso e fala, não, realmente isso aí tá acontecendo agora porque não é à toa. Eu tô em aprimoramento, eu tinha que conhecer esse tipo de pessoa para eu melhorar. E aí eu vou estudar a verdade, vou buscar melhorar. Pode ser que eu não resolva esse problema, mas pelo menos eu vou buscar viver em harmonia. Aí você já está num nível acima também de solução de problema. E por último, e o nível mais alto, dentro do revés da adversidade, você encontra as sementes para você ser feliz nas próximas, no futuro. É o que, por exemplo, Napoleon Hill fez. Napoleon Hill fez isso, ele teve vários fracassos e dentro desses fracassos ele encontrou a semente do sucesso, tanto que ele fala bastante sobre isso também. Esses são esses 3 níveis superiores de como lidar com os fracassos. Os 2 mais importantes são o 5 e o 6, que é você aceitar, acreditar que é uma vontade divina, não é à toa. E depois disso é você buscar encontrar como você pode encontrar uma semente da felicidade dentro dessa situação adversa ou da adversidade. Eu acho que, igual tá escrito, né, no 5, né, que você vê uma perspectiva de um mundo superior. É porque acho que esses 2 últimos você começa a ver as coisas de uma perspectiva maior, né? De ver, tipo, um plano para as coisas, um motivo por que tá acontecendo. Então não é nem só aceitar e reagir de uma forma positiva, que era o 4, mas aí passa a ver nisso um significado muito maior do que só a nossa vida, às vezes, né? Sim. Tipo, ver um sentido maior pra vida. Nós estamos bem... E para isso, conhecimento é necessário. Ou seja, como a gente fez aquele episódio sobre a importância da leitura, se a gente não aumenta o nosso nível de consciência, os problemas vão sempre parecer a mesma coisa. Você não consegue dar um passo para frente, um passo acima na resolução dos problemas ou mesmo na maneira como a gente enxerga os nossos problemas. É aquela questão de você transformar chumbo em ouro, como eram os alquimistas. Você pode pegar uma situação extremamente adversa e aceitar essa situação com você, e dentro desse fracasso, dessa adversidade, você conseguir encontrar um propósito e seguir em frente. Que nem o Konosuke Matsushita, que é o fundador da Panasonic. Ele era uma pessoa que ele tinha um corpo físico debilitado e ele tinha pouca educação. São reveses, certo? Uhum. É algo que você fala, como é que isso vai trazer sucesso para alguém? E ele fundou a Panasonic, ou seja, o que ele pensou? Como o corpo físico dele era debilitado, a saúde dele não era muito boa, ele não podia fazer muita coisa. Então o que ele fazia? Ele pegava algumas pessoas que ele confiava, ele ensinava o trabalho, delegava e confiava nelas. E elas faziam o trabalho.
Foi assim que ele criou esse sistema corporativo de você criar dentro das empresas vários setores. Então tem o setor de marketing, o setor de produção, vários setores. Ele começou a pensar dessa maneira, setorizado, porque ele tinha pouca saúde. E como ele tinha pouca educação, ele foi uma pessoa que confiou em pessoas mais inteligentes do que ele. Ou seja, quando ele encontrava alguém mais inteligente, ele usava o conhecimento dessa pessoa para ele conseguir produzir valor. Ele foi uma pessoa que encontrou a diversidade, a gente pode fazer que esse nível 6, né? Dentro do revés da diversidade, ele encontrou a semente da felicidade. De nenhum momento reclamou ou condenou alguém por ele não ter saúde ou por não ter estudado o suficiente. Quem faz isso nunca vai sair do lugar, não tem como. Sim. E eu acho que esses 3 últimos níveis também tem muito de assumir responsabilidade, né? Também. Porque os outros 6 primeiros é muito aceitar o que tá acontecendo. Aí a partir do 4 é você já fazer alguma coisa por vontade, assim, né? Querer sair da situação, querer aprender. Sim. Então já começa a trazer pra o que você vai fazer com que as coisas que estão acontecendo com você, né? Uhum. E aí, Roger, algum comentário em relação aos... Acho que já foi dito. Beleza. Bom, então é importante a gente sempre buscar superar o instinto da reclamação ou o hábito da reclamação e buscar não querer mudar o que não é possível mudar. Uhum. É basicamente isso. Acontece algo ruim, não serrar a serragem, como dizia o Dale Carnegie. Se alguma coisa aconteceu, algo ruim, por exemplo, igual o Matsushita, ele nasceu, o corpo dele não tinha muita saúde. O que ele vai fazer? Ele consegue mudar isso? Não dá para ele mudar. Mas o que você pode fazer dentro dessa situação? E aí então, buscar mudar essa situação e tornar isso uma semente de felicidade no futuro. O mestre fala que o sucesso no futuro está no oposto dos nossos pontos fortes. Tá nos nossos... Então, dentro às vezes a gente acha que a gente é bom em alguma coisa, mas no futuro, às vezes o nosso ponto fraco pode se tornar um sucesso. Não necessariamente só os seus pontos fortes vão gerar sucesso. No futuro você pode usar um fracasso, algo ruim, e usar isso, pode ser uma habilidade no futuro daí. Por exemplo, eu sempre fui mal na escola. Aí isso era um fracasso, certo? Só que isso gerou... Então eu precisava ter muito mais disciplina que as outras pessoas para poder ter nota razoável. Aí essa disciplina, depois de 10 anos, me ajudou a estudar japonês. Então eu percebi que não foi uma coisa à toa, porque eu achava que eu era burro. Mas não é isso, eu simplesmente precisava de mais tempo para aprender. E aí esse precisar de mais tempo para aprender, eu consegui usar hoje, por exemplo. Às vezes uma pessoa que ela é mais inteligente, ela estuda só um pouquinho e passa, ela não gera disciplina. Claro, ela pode ter sucesso em outras áreas, mas eu percebi que foi algo necessário para mim. E cada um de nós tem isso também. Às vezes a gente passa por situações que naquele momento não é algo positivo ou algo bom, mas no futuro acaba se tornando algo bom. Acho que você até falou já, mas então pra gente ir melhorando esses níveis, assim, pra gente conseguir, basicamente, então, a gente estudar os ensinamentos e tentar aplicar quando vem os revés na sua vida. E não desistir, né? Porque às vezes é muito fácil desistir. Ou desistir de ter essa perspectiva. Porque às vezes quando vem um problema muito grande, ou uma tristeza muito grande, a gente fala, isso aqui não é providência divina, não. Isso aqui é punição e eu não vou conseguir. Isso é desistir do ensinamento, né? Não é isso que o Mestre Okawa tem falado. Esse é o caminho. E buscar trabalhar por etapa, não se desesperar também e não se comparar com os outros. Cada pessoa tem um nível de aprimoramento, cada pessoa tem uma maneira de se desenvolver. E cada um no seu ritmo buscar, então, melhorar. Eu acho que sim. Acho que não sei se até nessa revista, né, que tem uma parte que fala de você pensar nesse desenvolvimento numa vida inteira, né? Porque a gente tem muita pressa de querer melhorar. Tipo assim, eu tô estudando, eu tô lendo isso aqui, já quero, daqui a um ano tá muito... Sair do nível 2, quero estar, tipo... Não, pensa nisso numa vida, né? Sim, sim. A vida é longa, né? O mestre fala isso. Isso aí não vai acontecer em 6 meses. Tem que ficar anos, décadas às vezes, para conseguir
superar isso e chegar nesses níveis mais altos. Mas uma vez que você aprende, você é seu, você vai levar isso pro resto da sua vida daí. Por isso que o aprendizado ele se torna importante. A gente vai pro terceiro tópico, que é: coragem é necessária para reconhecer os fracassos e aprender. É inaceitável atribuir um fracasso ao destino ou ocupar o mundo. Analisar os fracassos e aprender com eles é de vital importância. Não há mais sucessos no caminho em que eles já foram colhidos. É melhor acreditar que coisas boas acontecem por não sabermos o que nos espera mais à frente na vida. É importante que as pessoas trabalhem com todas as forças para progredir, mas que também percebam a ação da providência nos sucessos e fracassos que aparecem no caminho. É essencial que, agindo calmamente, entendam para onde a vontade do céu as está levando. Quem vive a vida confiando apenas na vontade própria não pode compreender tal verdade. Essa compreensão é impossível para alguém cuja percepção é egocêntrica. É preciso aprender e compreender com humildade que o céu está tentando ensinar através dos sucessos e fracassos experimentados. Essa parte da humildade ela é interessante. Isso lembra muito a história de Jó, que tem na Bíblia. O mestre fala também no livro A Mente Inabalável. Porque o Jó ele era uma pessoa de muita fé, ele acreditava em Deus, fazia tudo certo. E ele era afortunado, tinha a esposa, tinha as filhas, tinha as terras. Aí de repente ele ficou doente, a esposa dele faleceu, ele teve peste nas terras dele, as filhas dele ficaram doentes. E nesse momento ele teve o sentimento de condenação em relação a Deus. Ele pensou: por que eu tenho que passar por isso, se eu sou uma pessoa boa? Eu não deveria passar por esse tipo de situação. Aí Deus responde para ele dizendo que quem é ele para saber a vontade do universo, ou enfim, o que ele tinha que aprender dentro daquilo. Então essa questão de você ter humildade mesmo, porque às vezes a gente é muito reativo. Acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala: não, eu não devia passar por isso. Eu não devia conhecer esse tipo de pessoa. Eu não precisava passar por esse tipo de fracasso. Mas às vezes precisava. Sim. Essa humildade, esse termo humildade, e ele fala, né, que o céu está tentando ensinar. Essa postura de aceitação, ela é bastante importante quando a gente está lidando com uma série de problemas. Eu acho que é isso que você falou, né, de aceitação mesmo, de não querer... Porque a gente é muito reativo mesmo, as coisas que acontecem, a gente acha que... Ou tem essa postura de ficar revoltado, achar que a gente não merecia passar por isso, ou também às vezes a gente começa a se culpar, pensa assim: eu merecia mesmo, eu tô sendo castigado. E eu sei que na hora é difícil, né, a gente faz essas coisas, mas é posturas que não ajudam, né, não ajuda a gente a conseguir melhorar e nem aprender nada com o que a gente tá passando. Sim. E hoje tem muito aquela questão de que parece que você sempre tem que estar bem. Sim. Você não pode estar triste, você não pode fracassar. Tem dia que a gente não tá bem, tem momento que a gente não tá bem também. E é normal. Isso aí tem hora que é assim mesmo. Tem hora que você tá triste, tem hora que você tá pensativo, você tá reflexivo porque aconteceu alguma coisa difícil. E isso faz parte dessa questão de aceitação e de humildade. A gente vai passar por esses processos na nossa vida, não tem como, mas não é por isso que a gente está fracassando. Isso é só um momento que a gente está tendo que é necessário para que a gente evolua no futuro. Acredito que hoje perdeu-se muito essa questão da aceitação, principalmente do que é de ruim, o que vai contra as nossas expectativas. Parece que tudo é punição, ou você não pode ficar triste, ou você não pode acontecer nada de errado. Sim, eu acho que e como a gente vê, né, a gente aprende tanto no sucesso como no fracasso, e talvez principalmente nas coisas mais difíceis, né? Então realmente, assim, a gente achar que... eu acho que a gente vive realmente numa sociedade que parece que fracassar é errado, né? E se a gente for por essa perspectiva, não só não é errado, como às vezes é necessário. Sim. Então acho que é ter essa outra percepção, né, da vida. Sim. E isso novamente vem com conhecimento espiritual, você elevar
a sua perspectiva. No livro As Leis de Bronze, que é o livro de leis do ano passado, tem um poema que o mestre fala sobre isso, de você ter essa postura de aceitação mesmo, você acreditar que você precisa passar por esse momento, que você escolheu isso dentro dos tópicos que você tem de aprimoramento aqui, aceita isso, toma isso como exercício e busca fazer alguma coisa. Se não der para fazer nada, espera. Porque tem aqueles 3 tipos de problema, o que a gente consegue resolver, o que a gente não consegue resolver e o que o tempo vai resolver. Se você identificou que você tem algum tipo de problema que só o tempo vai resolver, deixa o tempo resolver. Não precisa ficar se debatendo. E aceitar com humildade o que... A nossa vida não é um mar de rosas, o mestre fala isso. Aqui não é um lugar que você vai vir e vai ser feliz o tempo todo. Isso, a gente precisa ter essa consciência que vai ter hora que a gente vai passar por momento difícil, assim como vai passar por momento bom. Mas acreditar que a gente está aqui em treino para a nossa alma está sendo treinada aqui. Isso aqui é uma escola da alma, não é um lugar perfeito. Quem busca no mundo um lugar perfeito sempre vai sofrer. Esse mundo ele é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, a sociedade é imperfeita, tudo é imperfeito. Porque aqui não é um lugar para ser perfeito, aqui é um lugar de evolução, de crescimento. É para isso que existem as dificuldades, enfim. Acreditar que esse mundo foi criado por Deus para a gente se treinar, treinar a nossa alma. E aí tudo vai acontecer, mesmo que esteja fora do plano de vida, mesmo que seja algo inesperado, aceitar e seguir em frente, fazer o melhor possível. Sim, a gente tem que aceitar tudo que acontece como uma chance de aprender alguma coisa ou para melhorar a nossa alma, né? Sim, e caso tenha um momento de dor, não tenha como, por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama, você não consegue, como é que você vai mudar isso aí, a dor da separação? Não tem como você, é só o tempo, né? O tempo ele vai curando essas feridas. Aí tem hora que tem que ranger os dentes mesmo e suportar as dificuldades, mas esse processo de você suportar as dificuldades é um tipo de evolução também, de melhora, de você criar resistência espiritual e emocional também. Eu acho que até no nome do tópico é coragem necessária para reconhecer, né, os fracassos. Porque de ter coragem, porque é preciso ter coragem, porque é muito mais fácil a gente simplesmente largar. Ou se revoltar, ou pôr a culpa. Não falta coisa pra pôr culpa, né? Você pode pôr na sociedade, na família, no seu qualquer coisa dá pra culpar. Então é uma atitude que exige coragem mesmo da nossa parte, né? Exatamente. A gente encerra o episódio de hoje. Hoje a gente falou sobre os diferentes níveis no modo de se lidar com reveses e também falamos que coragem é necessária para reconhecer os fracassos e aprender. Agradeço aos ouvintes pela atenção em ouvirem e agradeço também a Sá e o Rogério pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos e até a próxima. Valeu.